Fala personal, eu sou o Jorge Araújo e no vídeo de hoje você vai entender a como adequar o seu treino para o estado físico do seu cliente, possibilitando resultados muito mais rápidos e com muita segurança. Pessoal, então agora é hora de arregaçar as mangas, colocar a mão na massa e ir direto ao campo de batalha para que a gente aplique todos esses conceitos que a gente aprendeu em termos de nivelamento de cliente. E agora a gente vai falar dos principais parâmetros das três principais valências, desde o aluno iniciante ao aluno avançado. Personal, e dando continuidade aos pilares de condicionamento, que são força, resistência cardiorrespiratória e flexibilidade, nós falaremos agora do cardio, da resistência cardiorrespiratória. E lembrando que muitas vezes o seu cliente ele é iniciante em um desses pilares, avançado ou intermediário, então você tem que fazer uma avaliação individual de cada um desses pilares. Como, por exemplo, um marombeiro que treina musculação há mais de 15 anos, ele pode ser super avançado na musculação. Porém, se ele nunca pisou numa esteira ou nunca fez uma bicicleta ergométrica, no cardio ele é considerado um cliente iniciante. Então, falando em cardio e dividindo também em níveis, nós temos o nível iniciante, que no cardio, excepcionalmente, nós não temos nenhum subnível para o cliente iniciante, como temos na força, por exemplo, iniciante 1, iniciante 2 e iniciante 3. No cardio, o seu cliente ele é iniciante de maneira geral. Por quê? Pequenas variações que você faça em um desses 6 pontos já são capazes de fazer uma progressão de treino sem precisar criar um subnível. Então, para o cliente iniciante do cardio, esses parâmetros são praticamente equivalentes. E os 6 principais pontos são os ergômetros, que nada mais é do que o aparelho que seu cliente vai selecionar para poder realizar o treino. O volume semanal, que é a duração de tempo que aquele cliente vai fazer o determinado ergômetro, só que por semana. Diferente da força, o cardio a gente avalia por tempo, a gente consegue prescrever por tempo. É muito difícil chegar e falar para um cliente, olha, vai lá na musculação e faz meia hora de musculação. Por quê? Porque depende se a academia está cheia ou não, depende se são aparelhos que ele tem que montar e desmontar anilhas, por exemplo, ou pegar um peso livre, isso demanda muito mais tempo de treino. Depende também se tem algum método. Então na musculação o volume não é calculado por tempo, e sim por número de exercícios, número de séries, enfim. No treinamento cardiorrespiratório, a gente já faz essa prescrição por tempo. E esse tempo semanal é dividido em sessões, então a gente também vai entender a duração máxima por sessão, nos 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado. E além disso, a gente vai saber também a distribuição semanal, que é de que maneira você vai distribuir a sessão cardio na rotina daquele seu cliente. Se vai ser na mesma sessão de força e flexibilidade, se vai ser em dias diferentes, ou se vai ser em momentos diferentes, porém do mesmo dia. Vamos falar também do método de treino, que vai ser a maneira como você vai organizar aquele treino para ele, e a percepção subjetiva de esforço, que nada mais é do que o ponto de esforço que aquele cliente seu vai chegar, vai atingir naquele treino. Então, falando de clientes iniciantes, lembrando que não há subdivisão em iniciante 1, 2 e 3, todos eles são iniciantes. Quando a gente fala de ergômetros, a gente, para o aluno iniciante, para o cliente iniciante, a gente prioriza uma entrada mais fácil nesse treino. Então, ergômetros um pouco mais confortáveis, como a bike horizontal. Jorge, pode ser a bike vertical? Pode, mas a bike horizontal é mais confortável para quem está começando o treino aeróbico, poder recostar-se e pedalar um tempo mínimo lá, que você prescreveu, é mais confortável do que ficar com o tronco fletido. Dependendo do cliente, a bike horizontal é mais recomendável. A gente tem também o transport, que também é um ciclo ergômetro, pode também ser chamado de elíptico, que também não tem impacto, como a bicicleta, aquele impacto de pisada, tem só um impacto articular. E para quem que eu passo o transport? Principalmente para aqueles clientes que não têm o hábito ou não gostam de sentar e ficar pedalando. Ou então para clientes que estão acima do peso ou obesos, porque eles podem se sentir desconfortáveis no aparelho, ou seja, eles podem infelizmente não caber na bicicleta de maneira a executar aquele exercício cardio com conforto. E para finalizar, o terceiro ergômetro é a esteira. E como é um cliente iniciante, a gente vai priorizar
a caminhada. Você vai colocar a velocidade que ele ainda consiga caminhar, que não seja aquela transição para trote, e com a esteira plana, justamente porque é mais estável e para um cliente iniciante é mais confortável. E falando de volume semanal, a gente tem uma prescrição de 60 a 100 minutos semanais de treino aeróbico, onde você vai dividir de acordo com a frequência semanal que o seu aluno pode ou que você queira que ele faça. Então, a gente associa esses 60 a 100 minutos em uma duração máxima de 20 minutos por sessão. Falando aqui em tempo, que é um dos parâmetros que a gente tem de controle de progressão, como eu falei, a gente não tem os subníveis 1, 2 e 3, então a gente pode fazer uma progressão por tempo. A gente pode trabalhar o primeiro mês ou os 2 primeiros meses com 60 minutos, aumentar para 70 e 80, até chegar nos 100 minutos e você julgar que ele já é um cliente intermediário no cardio. Então, mais uma vez, não há necessidade de classificá-lo em subníveis, porque esses 6 parâmetros são muito próximos, mesmo fazendo a progressão. Jorge, então se eu já tiver aqui nos 100 minutos e você está me dizendo que ele tem no máximo 20 minutos por sessão, porque ele é um cliente iniciante, como é que eu faria caso ele não consiga fazer mais de 3 sessões? Então, o que a gente pode fazer é manter o tempo de 20 minutos e vocês vão ver mais na frente, a gente vai aumentar a intensidade. Justamente porque errar para mais no cardio é muito mais perigoso do que no treino da musculação. Porque na musculação eu posso trabalhar o mesmo músculo em vários ângulos diferentes. Agora no cardio, o movimento ele é cíclico, ele é igual o treino todo. Então você repetir o mesmo movimento constantemente com um volume que o cliente não esteja acostumado ou adaptado a fazer, isso pode ser indicativo de futura lesão. Então mantenha o tempo de 20 minutos e aumente a intensidade. A gente vai falar de intensidade daqui a pouco. Distribuição semanal, a gente tem 3 parâmetros. Na mesma sessão, após, porque é um cliente iniciante. Quando a gente fala de treino concorrente, o cardio ele pode muito mais afetar o rendimento da força do que a força ao cardio. Então, se você tiver 20 minutos para fazer por sessão, o interessante é que seu cliente faça após a musculação. O segundo ponto é dividir metade e metade, ou seja, 10 minutos antes e 10 minutos depois. Jorge, e esses 10 minutos antes também não podem afetar? Como o tempo é um pouquinho menor, é muito provável que ele utilize até como aquecimento, uma vez que ele é um cliente iniciante e não coloca um esforço muito forte. Porque alguns alunos acham maçante o treino cardio, então você tem que adaptá-lo frequentemente. Então dividir metade antes do treino de musculação e metade depois do treino de musculação, de força funcional, seria mais recomendável para esses clientes que têm baixa aderência no treino cardio. E o terceiro ponto é que esse treino cardio pode ser em sessões distintas do treino de força ou musculação, podendo ser em dias diferentes ou em sessões diferentes, que devem ter um intervalo aproximadamente de 5 a 6 horas, para que você não comprometa o rendimento da outra valência física, que no caso aqui é força e capacidade cardiorrespiratória. O mais importante para um cliente iniciante que está começando seu condicionamento cardiorrespiratório, ele pode ser um iniciante completo em todas as valências ou um iniciante específico no cardio, é que você faça na mesma sessão, porque nem todo mundo tem disponibilidade de vir muitas vezes na semana ou então mais de uma vez por dia na academia. Faça uso dessas 2 primeiras estratégias, ou após ou parcelar o treino em 2, que eu acho que você vai ter o melhor rendimento para esse seu cliente. E lembrando que para o personal, é muito incomum a gente ficar do lado do nosso cliente na sessão pessoal dele com a gente no cardio. Dificilmente alguém chega para um cliente e fala assim, olha, hoje o nosso treino vai ser meia hora de cardio, a gente vai ficar lá debruçado na esteira e deixar ele pedalar. Geralmente a gente recomenda que ele faça sozinho, ou antes ou após o treino de força. Então, provavelmente, esse treino de cardio você vai prescrever, porém você não vai acompanhar tão de perto quanto a força e a flexibilidade. A não ser que seja um cliente seu que tenha bastante dificuldade de aderência e que você tenha que pegar um pouquinho de tempo com ele
nessa valência física, mas de maneira geral é uma valência incomum da sessão de treino com o personal. E falando em métodos de treino, para o cliente iniciante de maneira geral, a gente usa mais um método contínuo, onde as velocidades dos ergômetros ou o esforço, eles não vão variar muito, eles vão ficar praticamente na mesma intensidade. E das variações do contínuo, vai ser um contínuo constante, porque quem já estudou treino aeróbico sabe que tem o constante crescente, decrescente, crescente e decrescente, enfim. Mas para um cliente iniciante, o contínuo constante é o mais recomendável. Exatamente, é aquele que ele vai sentar na bicicleta, vai caminhar na esteira e vai conseguir até assistir uma televisão, mexer no celular, sem mudar muito o ritmo. Isso é muito interessante para quem está se adaptando àquele estilo de treino, àquela valência física específica. É uma informação a menos para ele ter que ficar prestando atenção. E quando a gente fala de percepção subjetiva de esforço, ou PSE, ou intensidade que aquele cliente vai fazer esse treino que você prescreveu, para um cliente iniciante, na tabelinha, ele vai usar o esforço fraco a moderado. Então lembra, mais uma vez, Jorge, o iniciante não tem subníveis. Porém, você pode começar com um cliente iniciante 1, vamos dizer assim, ou iniciantezão, uma bicicleta horizontal, né? Já que ele tem que fazer 60 minutos mínimos semanais, eu posso dividir essa bicicleta em 3 sessões de 20 minutos. Eu vou distribuir após, perfeito. O método de treino ele é contínuo e a intensidade ou a percepção subjetiva de esforço vai ser fraco. E então eu vou progredir esse cliente dentro do iniciante ainda. Por exemplo, com a prática, após 3, 4 meses de treino aeróbico ininterruptos, justamente para poder manter aquela adaptação e a progressão do que você já fez no início, agora eu troco ele da bike horizontal para a esteira. Ou seja, é um pouco mais difícil. Ele tem que sustentar o peso corporal dele. Na bike não, ele está estabilizado. Então você, mesmo mantendo esses parâmetros, só de mudar o ergômetro você já aumenta a dificuldade. Mas vamos lá. Esteira, 100 minutos semanais, sessões de 20 minutos. Ao invés de 3 sessões de 20, agora eu estou botando para ele 5 sessões de 20 minutos por semana. Após também, ele se encaixou bem, ele consegue fazer após, ele faz muito mais controlado do que em sessões diferentes, ele não consegue, enfim. Então vai ser após o método de treino. Aí deu constante, só que agora eu já pulei do fraco para o moderado. Então perceba, para o mesmo cliente, ainda iniciante, eu fazendo, como eu falei no início, essa variação desses 6 parâmetros, eu já fiz com que ele progredisse, ainda mantendo aquela classificação de cliente iniciante. Então, adapte para o seu cliente de personal de maneira específica, individual, os ergômetros que ele gosta de fazer ou tenha preferência, o que você então recomende, dado alguma questão física ou motora, o volume semanal, de acordo com as suas aulas de personal e os dias que ele também vem sozinho à academia, a duração 20 minutinhos, distribua da maneira que ficar mais conveniente para ele um método de treino constante e faça a progressão também do fraco ao moderado. Então, esse é o cliente iniciante do treino cardiorrespiratório. E falando agora de clientes intermediários no treino cardio, no intermediário sim, a gente tem uma subdivisão. A gente tem o intermediário 1 e 2 no mesmo grupo, fazendo igual ao iniciante, onde a gente faz essas manipulações de ergômetros, volume, distribuição, enfim, sem que a gente tenha que criar um subnível novo. Então, 1 e 2, quando a gente compara lá com a prestação de força, ainda são do mesmo grupo, e que eu vou colocar aqui em vermelho, o intermediário 3. Esse é muito interessante. Esse aqui já é uma progressão para o avançado. Mas falando então do intermediário 1 e 2, quando a gente cita os ergômetros que ele pode selecionar, a gente mantém a bike horizontal, como ele vinha fazendo, o transport, a caminhada na esteira plana
e acrescenta a bike vertical e o trote na esteira. Justamente porque a bike vertical ele já pode ter uma ativação maior da musculatura eretora de espinha, então ele consegue ficar melhor estabilizado naquela posição, e também pode ser já uma progressão para bike de spinning ou até realmente um treino de spinning em grupo, uma aula de spinning. E o trote, porque a gente já vai começar a fazer a transição dele para a corrida. Então, esses ergômetros, dentro desses 3 ergômetros que a gente tem algumas variações, que são a bike vertical e o trote, além do que ele vinha fazendo. E é interessante você entender que nem todo treino ele tem que ser igual. Eu posso colocar para ele um treino moderado na bike horizontal e um treino fraco, uma caminhada na esteira. Então a gente consegue fazer essa transição, seja por esforço e ergômetro. Fica a seu critério, analisando cada cliente que trabalha com você, que você tem nas mãos. O volume semanal já aumenta de 80 minutos a 150 minutos. Aí é bem interessante. Ou seja, então eu posso aumentar o volume semanal dele consideravelmente. Lembrando que se ele fazia 60 minutos semanais, por exemplo, você já pode botar até 150, é mais que o dobro. Então, faça as progressões de acordo com que ele saiu do iniciante. Ou então, se você já classificá-lo de maneira intermediária, entenda com a anamnese o que ele já vinha fazendo anteriormente para saber de que ponto você vai partir em relação à duração do treino, tá? Entre 80 e 150 minutos semanais. A duração máxima por sessão é no máximo 30 minutos por sessão, justamente porque os movimentos repetitivos, cíclicos que o cardio promove, eles têm maior tendência à lesão, especialmente se a musculatura do seu cliente ainda não está apta. Se ele é um cliente intermediário, é porque ele ainda está trabalhando esse condicionamento no pilar cardiorrespiratório. Então, faça progressões também de sessão. Se ele estava fazendo 20 minutos por sessão, já não pule direto para 30, mude para 25, ou então comece com 30 em ergômetros mais simples, como a bike, ou transport, ou elíptico, e depois comece a aumentar, 20 na esteira, no trote, enfim. Faça da maneira que você achar melhor, porém, no máximo 30 minutos por sessão. Distribuição semanal é igual ao iniciante. Ele pode ser após o treino de musculação, ele é mais recomendável. Tá? Metade, ele pode fazer 30 minutos, 15 antes, 15 depois, ou em sessões distintas, com um intervalo mínimo de 5 a 6 horas. Ou seja, se o seu cliente fez um treino de perna, que continha perna, não precisa ser um treino de perna especificamente, meio-dia, lá para as 5 da tarde, 6 da tarde, ele já pode fazer o treino aeróbico dele, se assim ele preferir, ou se você achar mais conveniente. Os métodos de treino, a gente já acrescenta mais alguns métodos, que são ainda o contínuo constante, e aqui ele já vai trabalhar o contínuo crescente. Que interessante. Já pode progredir o nível de treino durante a sessão, ou seja, ele pode começar num trotezinho de 7 por hora, 8 por hora e 9 por hora. 10 e 10 minutos, está dizendo 30. Esse é um treino contínuo crescente, por exemplo. E além disso, o que é altamente condicionante, um treino intervalado. E que nesse caso é um estímulo intervalado aeróbico, ou seja, a recuperação ela é maior do que o estímulo em si. Ou seja, se eu coloco esse cliente para fazer 1 minuto com uma velocidade um pouquinho mais intensa, no 9 por hora, por exemplo, eu tenho que colocar um intervalo maior que 1 minuto. Então eu posso colocar um tirinho para ele, no caso de 1 minuto forte, e ele recupera a 6 por hora, 2 minutos. Então 1 para 2, aqui, quilômetros por hora, e ele pode trabalhar dessa maneira. Lembrando que no intervalado aeróbico, o estímulo ele é sempre menor do que a recuperação. A recuperação ela é soberana, porque ele ainda está se condicionando. Então, para ele conseguir manter a qualidade e a intensidade durante o treino, ele tem que descansar, no caso de recuperar-se, mais do que o esforço máximo daquela sessão específica intervalada. E quando a gente fala em percepção subjetiva de esforço, a gente também tem o fraco
e o moderado. E como ele já é um cliente intermediário, a maioria das sessões vão ter um esforço moderado. E falando agora do cliente intermediário, no caso referente ao intermediário 3, lembrando que a gente só tem duas subdivisões no intermediário do cardio, que é intermediário 1 e 2 e o intermediário 3. Em relação aos ergômetros, a gente acrescenta a corrida na esteira. Olha que interessante. Ele não precisa mais fazer aquele trotezinho, aquele jogging. Ele já pode começar a colocar um esforço um pouquinho mais intenso de trabalho, justamente porque a ideia é fazer a progressão desse cliente do nível intermediário para o nível avançado. Lembrando que você é o mestre, é você que vai decidir o momento de transição do cliente intermediário para o avançado, de acordo com o rendimento dele nesses 6 parâmetros. O volume semanal para o cliente intermediário 3, ele já tem um tempo mínimo de 100 minutos. Então, para o 3, a gente não tem mais 80 minutinhos semanais, é no mínimo 100 minutos, que é o teto do iniciante, ou seja, ele já tem que trabalhar o máximo do iniciante para ser considerado intermediário 3. E além disso, os 150 minutos a gente mantém. Então a gente pode fazer 5 sessões de 30 minutos, lembrando que aqui, já adiantando, ainda é o máximo de 30 minutos por sessão para o intermediário 3. Eu posso fazer 3 sessões, se ele for fazer 150 minutos, por exemplo, né? 3 sessões de 30 minutos, totalizando 90, 3 dias na semana. Depois ele pega mais 3 dias e faz 20 minutos. É um cara que vai fazer 6 sessões semanais, totalizando 60, 90, mais 60 dá 150. Então, distribua da maneira mais conveniente para a rotina do seu cliente ou para o nível que você o classifique. O critério é seu. Óbvio que você vai conversar com ele e vão achar um denominador comum, até para que ele tenha aderência nesse treino, mas a palavra final é sua, personal. Duração máxima por sessão ainda são 30 minutos máximos. A distribuição semanal ainda se mantém ou após, ou metade, ou em sessões distintas, dias diferentes, ou então na mesma sessão, pelo menos de 5 a 6 horas após o estímulo de força, para não haver perda de rendimento em um ou em outro. Enfim. E os métodos de treino, a gente acrescenta aqui, além do contínuo constante, onde ele não muda a intensidade, por exemplo, 8 por hora durante lá 20 minutos. O crescente, que ele já aumenta, ele já acrescenta também o decrescente. Jorge, tem muita diferença do crescente para o decrescente? Tem sim. Começar no esforço mais alto, por exemplo, 9, depois cair para o 8, 10 minutos no 8, depois mais 10 minutos no 7, faz com que a sua recuperação seja muito mais intensa. Ou seja, você já trabalhou, já começou o treino com esforço máximo. A fadiga é muito maior do que você começar com 7 para o 8 e 8 para o 9. Então, um aluno intermediário 3 que já está em transição para o avançado, já pode fazer o treino contínuo decrescente. Em termos de intervalado, ele ainda vai manter o intervalado aeróbico, porém com uma pequena variação, onde a recuperação já pode ser igual ao estímulo. O que é isso, Jorge? Aqui, a recuperação tinha que ser maior, ou seja, se ele tinha um estímulo de 1 minuto, numa velocidade X, ele tinha que recuperar no mínimo mais de 1 minuto. Aqui a gente botou 2. Nesse caso não, se você quiser aumentar a intensidade do treino desse cliente, ela pode ser igual. Por exemplo, eu posso dar um esforço moderado de 3 minutos e fazer uma recuperação também de 3 minutos. A recuperação aqui já é 1 para 1. Aqui, no intermediário 1 e 2, eu já recomendo que seja mais ou menos 1 para 2, pelo menos, tá? Mais uma vez, a recuperação maior do que o estímulo. No intermediário 3, já pode ser 1 para 1. Tá? Então, o estímulo igual a recuperação. E quando a gente fala de percepção subjetiva de esforço, que nada mais é do que a intensidade, ainda tem fraco, moderado, e aqui ele já acrescenta o treino algo forte, porque ele está se preparando para virar um cliente avançado em treino aeróbico. Então é importante que ele já sinta um esforço um pouco mais forte do que o moderado. Você vai ver que quando o cara virar avançado, o moderado para ele vai ser a velocidade de recuperação, o que no intermediário ainda é um estímulo bem intenso. Então, no intermediário 3, você já vai começar a colocar o algo forte. Jorge, por que no intermediário o cliente ainda mantém a percepção de treino fraco? Justamente porque o treino fraco, ele entra, por exemplo, em uma sessão contínua, onde ele tem que fazer uma recuperação.
onde você julgue que após 2 treinos mais intensos ou com mais volume, ele faça uma sessão de recuperação, perfeito. Ou então, o fraco é a velocidade de recuperação quando o estímulo for algo forte. Por exemplo, aqui, se ele fizer 2 minutos no 9 na esteira, km por hora, ele pode recuperar 2 minutos no 5, o que para ele é um estímulo fraco. Então o fraco ele continua ou para um treino contínuo recuperativo ou para uma velocidade de recuperação num treino intervalado. Então esse foi o cliente intermediário, lembrando que a gente tem apenas 2 divisões, onde a gente equaliza o intermediário 1 e 2 e a gente separa o intermediário 3. Esse é o cliente intermediário no treino cardiorrespiratório. E finalmente a gente chegou no cliente avançado em treino cardiorrespiratório. Excelente. Normalmente, Jorge, quem são os clientes avançados no pilar cardiorrespiratório? Geralmente são clientes que realmente visam performance, que têm esse hábito de trabalhar em treinos aeróbicos mais volumosos, aqueles que gostam de pedalar, de correr na rua, de fazer remo, enfim. É aquele cliente que tem bastante gosto em realizar treinos cardiorrespiratórios, ou então aquele cliente que visa o emagrecimento. Conseguiu esse emagrecimento, tomou gosto pelo exercício cardiorrespiratório e quer continuar evoluindo. Por quê? Agora ele já está mais magrinho, agora ele já aguenta fazer uma intensidade maior, né? O peso corporal dele já não acomete demais as articulações e o cara se amarrou no processo de perda de peso e agora a meta dele é se condicionar no treino cardiorrespiratório. Então a gente tem principalmente esses 2 grupos, aqueles que querem performance e aqueles que vêm do processo de emagrecimento e tomaram gosto pelo pilar de treino cardio. Mas, obviamente, um cliente que queira saúde, ou então alguém que também queira hipertrofia específica em uma região, também goste de trabalhar o cardio de maneira mais avançada, só que é menos comum. E no treino cardiorrespiratório, o cliente avançado, a gente divide em 2 principais subgrupos, quando a gente compara ao treino de força. O subgrupo 1, que é o avançado 1 e 2, que ele é equivalente, vou fazer de azul aqui dessa vez, e o subgrupo 2, que são os avançados 3 e 4, quando a gente compara lá no nosso treino de força. Então, partindo aqui do subgrupo avançado 1 e 2, quando a gente fala em ergômetros, a gente além, é claro, da bike horizontal e vertical. Ah, Jorge, horizontal ainda sim. Às vezes é um treino recuperativo que eu quero que o cara faça na bike horizontal, ou então o cara toma gosto por esse ergômetro horizontal e ele consegue trabalhar em intensidades fortes, recostado. Aqui a gente acrescenta a bike de spinning. Por que a bike de spinning, Jorge? Qual é a diferença dela para a bike vertical? A bike de spinning ela tem uma estrutura muito mais comum, muito mais próxima daquela bicicleta que a gente pedala na rua. A carenagem dela, a posição que o seu cliente fica para pedalar, ele pode reclinar ou não. Então, assim, especialmente se for um cliente seu ciclista, o treino dele de bike, obviamente, além do treino específico que ele vai fazer lá no grupo dele de treino, porque você é personal. Caso você não domine especificamente esse trabalho amador, mas de altíssimo nível, um grupo dele que ele faz parte pode fazer a prescrição e você pode adequar essa prescrição ao treino de força, ao treino de mobilidade, flexibilidade, a gente vai ver mais à frente também. Então a bike de spinning é muito recomendada para clientes avançados no cardio, e não só a bike específica, que às vezes fica lá na sala de musculação como uma aula de spinning. Aí a prescrição você vai deixar a critério do professor dessa aula coletiva, que ele vai conseguir tocar o cliente durante a semana, o mês, enfim, ele vai fazer essa periodização de treino aeróbico para ele. Você já pode até não prescrever tanto essa parte, caso ele opte por fazer as aulas coletivas de spinning. E a gente mantém o transport ou o elíptico, excelente, transport. Em relação à esteira, a gente também mantém a caminhada. Dependendo do esforço que você coloque, ele vai recuperar caminhando. O trotezinho, para um cara avançado, um treino mais recuperativo. A corrida. Já que ele pegou já no intermediário, ou ele já veio para você correndo. Porém, esses fatores aqui, a gente acrescenta a inclinação, coisa que no intermediário ele não fez. No iniciante, no intermediário, quando a gente fala de esteira, a gente mantém a superfície plana. Óbvio que o esforço é muito maior quando a esteira está inclinada. Então, aqui ele já pode fazer a corrida, ou o trote, ou a caminhada com inclinação.
O avançado já é capaz de fazer isso. E além disso, a gente acrescenta um ergômetro amado pelas mulheres e por alguns homens também. Tem clientes que também adoram fazer, que é a escada ou o step mill. E as máquinas de remo, o remo ergômetro. Algumas academias têm, outras não. A escada também é incomum ter em algumas academias, mas hoje em dia, pelo menos uma, na maioria das academias tem. O remo é mais raro, porém se o remo tiver e o seu cliente conseguir executar aquele padrão motor específico de remo, ou ele fazer remo na cidade que ele mora. Eu moro no Rio de Janeiro, a Lagoa Rodrigo de Freitas oferece aí, os clubes Vasco, Flamengo, Botafogo, eles dão aula de remo para o cliente, então o cliente faz a aula específica e depois na academia ele continua se condicionando no remo ergômetro, fica a seu critério. Então, diferente do intermediário, a gente já avança para a bike de spinning, tá? Para uma aula coletiva específica, a esteira já é inclinada, e a gente acrescenta a escada e o remo. O volume semanal do cliente avançado 1 e 2 vai de 120 a 180 minutos por semana. Bacana. O volume já aumenta. No intermediário o máximo era 150. Aqui ele ganha pelo menos mais uma sessãozinha de 30 minutos para 180. Ou então ele vai aumentar aí no mínimo uns 10 minutinhos mais ou menos em cada sessão de treino que ele vinha fazendo. A duração máxima por sessão, diferente do intermediário, ela é de 30 a 45 minutos. Lembrando que agora o seu cliente ele é avançado. Dependendo do treino que ele faça, já é um treino de volume bem alto, né? Então, o avançado 1 e 2, dentro do nosso método de progressão de treino, a gente tem um mínimo de 30 minutinhos e um máximo de 45. Jorge, eu posso trabalhar com menos que 30 minutos por sessão? Toda sessão tem que ter 30 minutos? Pode também. Se você fizer mais sessões de 40 minutos, 45, é possível. Para você complementar os 120 minutos a 180, ele tem que ter sessões mais curtinhas. Então fica a seu critério fazer essa programação junto com ele. Mas o que vale ressaltar aqui é que o treino agora fica um pouquinho mais longo. Distribuição semanal, obviamente, além de ser após o treino de força, metade e metade, que ainda é possível também. Se for aquele cliente que quer emagrecer, que já emagreceu, ainda quer continuar emagrecendo, ele gosta de dividir, já que ele não tem nenhum objetivo específico de performance, mas ele quer fazer mais tempo e mais intenso, ele pode fracionar. Sessões diferentes também, né, com mínimo de 5 a 6 horas de intervalo entre elas. O avançado agora também tem a opção antes do treino de força. Pô, Jorge, por que agora antes? Você não falou que influencia? Influencia. Mas se o objetivo dele agora for o trabalho cardiorrespiratório, aquele seu cliente que visa performance, realmente, já que o treino cardio dele é muito mais intenso, é muito mais volumoso, a musculação, dependendo, se for um dia de membro inferior, ela pode influenciar o treino cardio. Então, se o objetivo dele for performance, você já pode optar em fazer essa sessão de treino cardiorrespiratória antes do treino de força. Fica a seu critério, depende de quantas sessões você vai colocar por semana, da frequência semanal. É um quebra-cabeça específico para cada cliente. Porém, agora você já tem essa opção de fazer o treino cardio antes, coisa que no iniciante e no intermediário não era recomendável por conta da fadiga, por minimizar a fadiga. Agora não. Se o objetivo for o treino cardio, para você minimizar a fadiga, ele tem que ser feito antes. E quando a gente fala aqui em métodos de treino, os contínuos, além do constante, crescente, decrescente, a gente tem uma nova variação. A gente pode somar esses dois e fazer o treino crescente e decrescente. Como é isso, Jorge? Eu posso começar subindo e depois descer. Eu chego num pico e depois eu faço a redução das cargas. Então, no avançado 1 e 2, é possível trabalhar dessa maneira. Lembrando que esse seu cliente já vem de uma adaptação prévia, ou então você foi condicionando ele desde o nível iniciante. E falando agora em treinos intervalados, além daqueles que a gente já tem, intervalado aeróbico, onde a recuperação é maior que o estímulo, ou que a recuperação é igual ao estímulo, a gente vai começar a colocar uma intensidadezinha mais forte aqui. A gente já tem agora também um intervalado aeróbico, onde o estímulo é maior que a recuperação. Jorge, como assim aeróbico? Você vai entender depois, né, que o nosso método, pela frequência cardíaca, a gente trabalha em zonas aeróbicas e anaeróbicas.
Porém, mesmo o estímulo sendo maior, ou seja, eu posso correr 2 minutos e caminhar 1 minuto, pode ser um bloquinho meu de treino, isso aqui ainda está dentro daquela zona aeróbica, tá? Mais ou menos ali 70% da frequência cardíaca máxima. Eu não passo muito disso não. E por isso, a gente já vai entender que no cliente avançado de cardio, a gente também tem os intervalados anaeróbicos. E também no iniciante 1 e 2 você já consegue trabalhar com estímulos anaeróbicos de recuperação maior do que o estímulo, de recuperação igual ao estímulo e de recuperação menor que o estímulo mais forte. E como eu falei, como é um estímulo anaeróbico, o esforço é maior. O percentual da frequência cardíaca que você vai usar para prescrever é maior, entre 80% até 100% da frequência cardíaca. Então, justamente por isso, o esforço aqui, além de fraco, moderado, algo forte, você também tem agora os estímulos do avançado forte e muito forte. Bom, hein? Agora pro cara, o negócio já está ficando sério. E agora também a gente acrescenta o método fartlek, que é um treino mais constante, porém com variação de estímulo diferente dos contínuos. Porém, ele vai ter uma média, tá? Ele não vai sair muito de uma média, não. Porém, os estímulos têm velocidades ou intensidades um pouco mais diferentes do que os estímulos contínuos. Então, esse daqui é o avançado 1 e 2, que é o subgrupo do avançado 1, para o treino cardio. Então, se você tiver um cliente que tem uma classificação de força 1 e 2, ou então que ele seja um cliente intermediário em força, ou que ele seja avançado em cardio, você vai poder usar esse subgrupo, que soma aqui o avançado 1 e 2, equivale ao avançado 1 e 2 da força. Então, essa aqui é a prescrição do cliente avançado 1 e 2. E em vermelho aqui, vamos agora ao avançado 3 e 4. Aqui já é o nível máximo dentro do método de progressão de treino que você tem para condicionar esse cliente em termos de treino cardiorrespiratório. Quando a gente fala de ergômetros, nós temos os mesmos ergômetros do avançado 1 e 2, não tem o que mudar, né? São as bicicletas, podendo ser o spinning, já é a escada, já são as corridas na esteira, enfim, são os mesmos do treino do avançado 1 e 2. Porém, quando a gente fala de duração, né, ou volume semanal, você tem de 150 a 200 minutos semanais para distribuir no treino dos seus clientes. É um cara muito mais avançado, ou seja, o máximo dele aqui é quase o mínimo, né? 200 minutos por semana, se a gente for dividir em treinos aí de 30 minutos, seriam quase 7 dias na semana correndo meia hora. Claro que você não vai colocar ele para fazer os 7 dias, é importante que ele também tenha um dia para se restabelecer completamente. Apesar daquele seu cliente ser, às vezes, viciado em treino aeróbico, é interessante que você coloque para ele um dia total, ou então, caso ele queira que seja uma intensidade bem fraca. É por isso que o fraco ainda existe no nível avançado. Então você tem 200 minutos máximos de treino aeróbico por semana, treino cardio por semana para distribuir. E as sessões aqui, obviamente, como tem mais tempo de treino, elas vão agora de 45 a 60 minutos, máximo por sessão. Jorge, posso fazer menos tempo? Pode. Toda sessão tem que ser 45 minutos? Não. Distribua da maneira mais conveniente para o seu cliente. Porém, agora ele é mega avançado, ele já suporta sessões intensas, ou algo forte, ou até um recuperativo moderado de aproximadamente 60 minutos. O cara aguenta, pode colocar o cara para fazer, mas desde que você também faça boas estratégias de recuperação de treino aeróbico, treino cardio, ou inclusive combinando com sessões de força que não tenham bastante concorrência, no caso de membros inferiores. Então, é aquele quebra-cabeça que eu falo, cada cliente é um cliente, cada realidade é uma realidade, cada rotina é uma rotina. Monte o treino especificamente para cada cliente, obviamente, classificando ele nos níveis avançado, intermediário e iniciante, em força, flexibilidade e cardio, tá? Distribuição semanal, igual também, após metade-metade, no mesmo dia, com intervalo de 5
a 6 horas. E antes, como no avançado 1 e 2, se a ênfase for o trabalho de performance. Geralmente ele é antes, quando você visa aumentar a performance. O emagrecimento ele pode funcionar muito bem com metade-metade ou com após, ainda pode continuar. Um processo muito interessante. Se for performance, o ideal é que se as valências físicas forem na mesma sessão, é que o treino aeróbico, o treino cardio, o treino anaeróbico, seja lá a planilha que tiver para ele fazer naquele dia, seja antes. E falando em métodos de treino, para o avançado 3 e 4, eles são praticamente similares ao avançado 1 e 2. Porém, aqui ele pode ser constante, crescente, decrescente, quando a gente fala de contínuo, tá? Crescente, decrescente, e aqui a gente também coloca o decrescente e crescente. Mais uma vez, como a gente citou, o cara começar muito forte, cair e depois aumentar novamente esse estímulo, é um treinaço, é muito difícil. Por quê? Ele vai começar perto do máximo dele. A recuperação dele, pelo fato do estímulo inicial ter sido forte, ela vai ser mais difícil. E do meio para o final do treino, ele aumenta novamente esse estímulo. Então, para o avançado 3 e 4, o decrescente e crescente é mais uma possibilidade. E além disso, os intervalados também, aeróbicos e anaeróbicos, tá? Onde o estímulo pode ser igual, a recuperação pode ser maior ou menor que a recuperação. E aqui que é importante a gente falar, nos anaeróbicos, é onde a gente prescreve aqueles treinos de HIIT, High Intensity Interval Training, e o SID, que é o Sprint Interval Training, se o cara trabalhar próximos dos 100%. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, diferente do avançado 1 e 2, além do fraco, moderado, algo forte, forte, muito forte, aqui ele também trabalha o muito, muito forte, que na escala de PSE, ou de percepção subjetiva de esforço, ela aperta a nota 10, já é 9, quase 10, e o extremamente forte. Realmente, para o cara trabalhar num ritmo extremamente forte, tem que escrever devagar, senão vai acabar errando aqui, ele tem que colocar um tempo um pouquinho mais curto e uma intensidade muito alta. Então esse treino fica muito próximo dos treinos de sprint, específico para atleta de corrida, enfim. E o fartlek também faz parte do avançado 3 e 4, que é um treino altamente avançado. Então, pessoal, esse é o quadro do treino cardiorrespiratório de clientes avançados, prioritariamente aqueles que priorizam performance, ou então aqueles que vinham no processo de emagrecimento e tomaram gosto pelo treino aeróbico. Anota com calma e na hora de prescrever as sessões, use todas essas informações como referência e dessa maneira o seu cliente vai estar muito mais próximo daquele objetivo que ele tanto almeja e você muito mais perto de um faturamento superior a R$10.000 por mês com as suas aulas particulares, com a sua profissão de personal trainer. Então, anote com calma, esse aqui foi o pilar cardiorrespiratório para clientes avançados. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquele personal que também precise saber dessas informações. E dessa maneira, não só você, como eles, vão ficar cada vez mais próximos do faturamento superior a R$10.000 por mês com as suas aulas particulares. E é isso. Um grande abraço e tamo junto!